E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! E antes da gente começar, eu já quero te dizer que aqui nesse canal nós discutimos as técnicas e as estratégias para fazer projetos na metade do tempo. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal e não deixe também de me seguir lá no Instagram para você também poder acompanhar todo o conteúdo que eu compartilho por lá. Hoje nós vamos falar sobre como aumentar a sua agilidade ao projetar. Esses dias eu estava entrevistando uma aluna do Domine Seu Projeto. E durante o call que eu estava fazendo com ela, ela comentou que, por ela ser mãe de duas crianças, o tempo dela estava bem corrido e que ela só estava conseguindo cumprir os prazos e entregar os projetos a tempo no trabalho dela porque ela estava usando o Revit para projetar. E quando ela disse isso, eu perguntei para ela o que ela achava essencial para ser dominado dentro do programa, para realmente conseguir fazer projetos na metade do tempo e manter a produtividade em alta. Ela me disse que dominar a interface do programa era realmente essencial, porque esse era um ponto-chave para quem realmente estava começando dentro desse software. E ela disse que por isso estar nas primeiras aulas do curso, ela conseguiu se acostumar muito rápido com o programa e entender como tudo aquilo funcionava. Por isso, eu decidi começar essa aula por esse tópico. Se você quer aumentar a sua agilidade ao projetar, comece então dominando a interface do programa. Não sei como foi quando você aprendeu a mexer no AutoCAD, mas eu aprendi a mexer naquele programa somente clicando em atalhos. Eu não lembro de aprender a navegar pela interface do AutoCAD. Na verdade, para ser bem sincero, até hoje eu não sei navegar pela interface do CAD não. Tanto é que eu só descobri uma nova função dentro do CAD quando algum colega de sala comentava de algum comando novo. E foram raras as vezes que alguém me ensinou a fazer algo dentro do CAD, clicando ali nos ícones e explorando aquelas barras que tem. Outro ponto é que no trabalho dentro do CAD é tão braçal e desgastante que não sobra tempo sequer para a gente parar e explorar um pouquinho o programa. A gente passa tanto tempo desenhando que quando a gente finaliza os desenhos, a gente só quer fechar o programa, salvar e sair. Só que no Revit, quanto mais você explorar e dominar a interface do programa, mais tempo você vai economizar na hora de projetar. Dentro do Revit, então, nós temos 3 barras que são essenciais. A barra de propriedades, que está aqui ó, do lado esquerdo, e é nela que você consegue alterar as configurações das famílias, das vistas e dos elementos. Nesse caso, por exemplo, nós temos configurações dessa vista 3D. Mas caso eu selecione qualquer um dos elementos que eu tenho dentro do meu projeto, você vai ver que essas propriedades aqui vão mudar. Então, por exemplo, vou selecionar essa minha porta aqui. Automaticamente ele já mudou o nome aqui, ó, dessa família e ele mudou todas as propriedades. A partir disso, então eu consigo acessar essas propriedades e até mesmo mudar elas clicando aqui, ó, dentro de editar o tipo. Então é assim que a gente chega nas propriedades e consegue alterar cada uma delas. A segunda barra que nós temos então é do navegador de projetos, aqui do lado direito. E aqui ficam listadas todas as plantas, vistas, cortes, tabelas, informações e tudo referente aos nossos desenhos. Então, por exemplo, você está vendo aqui ó, que eu tenho algumas plantas de piso, tenho plantas de forro, vistas 3D, então sempre que eu crio, duplico, coloco uma nova vista, ele vem aqui, as minhas elevações externas, internas, os cortes que eu tenho, as vistas aqui ó, de desenho, que são vistas 2D, as plantas de área, legendas aqui ó, que eu posso colocar e as minhas tabelas, tá vendo a quantidade de tabelas que eu tenho aqui? E além disso eu posso colocar as minhas folhas, famílias. Então o navegador de projeto, como o próprio Revit põe o nome aqui, é para você navegar pelos desenhos. É como se fosse o seu organizador aqui de desenhos para você navegar e poder editar cada um daqueles desenhos que você cria. E além dessa barra, nós temos a barra superior, que é a barra de criação. Ela é dividida por categorias, o que por sua vez te traz mais agilidade na hora de projetar, porque você consegue filtrar aquilo que você está criando. Querendo ou não,
você já vai se acostumando com as categorias que tem. Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, dentro de arquitetura, eu consigo visualizar todos os elementos que eu posso criar lá no meu projeto de arquitetura. Isso não quer dizer que eu vá criar somente isso daqui. Eu posso usar os elementos estruturais, eu posso usar os elementos de aço, eu posso usar qualquer um desses elementos. Por exemplo, então, nós vamos vir aqui e vamos dizer que a gente quer criar uma nova planta, uma nova vista, né? Então eu vou onde? Na aba vista. Dentro da aba vista, eu agora tenho aqui, ó, as vistas de desenho, as vistas de planta, o meu 3D. Então é aqui que eu vou criar uma planta, uma vista, um corte. Eu vou vir aqui, ó, vistas de planta e eu vou dizer que eu quero ver uma planta de piso, ou seja, uma planta baixa. Planta de piso, e aqui eu posso selecionar então qual pavimento eu quero visualizar. E vamos dizer que eu quero mais uma planta de piso do meu primeiro pavimento. Seleciono o primeiro pavimento, clico em OK e automaticamente o Revit já criou essa planta. Ele também já duplicou aqui do lado, ó, e deixou para eu visualizar a minha planta do meu primeiro pavimento. Então é muito simples, basta você entender aquilo que você quer criar. Ah, eu quero fazer uma linha, vou na aba de anotação. Quero criar uma parede, vou na aba de arquitetura. Quero criar um telhado e assim por diante. Então fica fácil de entender como que tudo funciona dentro do Revit. Aqui você consegue partir do princípio de que se eu quero criar algo, eu penso qual a categoria daquele elemento. E aí você navega e acha e cria esses elementos sem ficar perdendo muito tempo. E eu vou te dizer que tem uma função dentro do Revit que me ajuda até hoje. E por incrível que pareça, ela evita com que eu fique fazendo longas buscas na internet. E se você achava que eu, Jefferson, já sabia tudo dentro do Revit, você está absolutamente errado. Eu aprendo todos os dias porque eu uso o software para criar os meus projetos. Os projetos onde eu trabalho. E eu aprendo também com as dúvidas dos meus alunos. Se tem algo que eu descobri usando o Revit foi que sempre existe uma função, um atalho, uma sacada que você vai aprender e vai realmente te ajudar a economizar tempo. E você só vai aprender e descobrir essas coisas se você usar o programa todos os dias. Ou se você tiver contato, seja através de uma mentoria ou de um curso, com alguém que usa o programa todos os dias. Porque as dificuldades diárias, elas nos desafiam a encontrar soluções que não existem dentro dos livros. Isso aqui tem me ajudado muito até hoje a economizar horas e horas de pesquisa no YouTube e no Google. Essa semana mesmo eu não sabia como fazer mansardas no Revit. Em vez de procurar na internet, eu usei um recurso que tem dentro do programa e eu consegui criar uma mansarda em menos de 30 segundos. Dentro do Revit, quase todos os ícones possuem um mini tutorial. Um videozinho explicativo do que aquele ícone ou aquela função faz. Então eu vou usar o exemplo da mansarda para você ver como o Revit me ajudou esses dias. Dentro da aba modificar, eu vou flutuar o mouse em cima desse ícone aqui, ó, que é o de unir e desunir telhado. Deixo o mouse ali, ó, e automaticamente ele gera um vídeo mostrando como aquela função trabalha dentro do Revit. Isso aqui nos ajuda demais, demais mesmo, porque você não precisa ficar pesquisando na internet. Basta usar os recursos que tem aqui dentro do programa para economizar horas de trabalho. Não só esse, você pode flutuar o mouse em qualquer outro ícone e ver como é que ele funciona através desses mini tutorial. Então vamos ver como que esse daqui funciona, que é o estender. Vou deixar aqui e ele vai fazer o quê? Tcharam! Vai mostrar um vídeo aqui para nós mostrando como aquela função funciona dentro do programa. E isso a gente pode fazer diversas vezes. Viu só? Tudo isso está dentro da interface do programa. Às vezes nós subestimamos o que tem dentro do Revit por não conhecer todos os recursos do software. Já que eu estou falando de recursos do programa, eu acho válido nós falarmos de atalhos. Eles também são responsáveis por encurtar o tempo que nós gastamos ao executar as nossas tarefas. E eu vou te contar uma história. Quando eu estava no 9º semestre da faculdade de arquitetura, eu consegui um estágio um pouco inusitado. Consegui estagiar na cervejaria Ambev aqui em Cuiabá. Eu estagiei na parte da logística. Eu sei que não tem nada a ver com arquitetura, mas eu consegui me destacar ali
por ser proativo, por trabalhar com planilhas, enfim, o pessoal acabou me selecionando e eu fui estagiado dentro da cervejaria Ambev. A vantagem de ter que trabalhar lá dentro é que eu descobri como os atalhos podem nos ajudar no dia a dia. Para você ter noção, eu estava trabalhando há um mês e meio, e chegou um supervisor da regional aqui de Cuiabá. Ele estava visitando a fábrica e eu estava ali, trabalhando tranquilamente, fazendo as minhas planilhas, atualizando dados, né, vendo a questão da cerveja, dos produtos e tudo mais. Ele passou por mim, passou bem atrás de mim, ele olhou e falou assim: bom dia, bom dia. Você usa um mouse para trabalhar? E eu olhei para ele e falei: sim, eu uso o mouse para trabalhar. Qual o problema, né? Eu, como estagiário ali, respondi que sim. Ele olhou para mim e disse: bom, você sabia que o mouse rouba muito tempo na hora de trabalhar? Eu olhei e falei: não, não sabia. Afinal, a gente usa o mouse em todas as etapas, em todos os momentos que a gente cria algo no computador. Ele falou assim: pois é, dentro das planilhas do Excel, você perde muito tempo com o mouse. Eu vou dizer o seguinte: você tem até o fim da semana para aprender a trabalhar somente com os atalhos do teclado. Caso contrário, a gente vai ter uma conversa muito importante. Cara, naquele momento, sabe quando você fica gelado e você fala aquela palavra? Pois é, aconteceu isso comigo. Aí eu vim para casa, comprei alguns cursos de Excel, comprei alguns cursos de atalho de Excel e eu realmente me virei em uma semana. Era uma terça-feira até sexta-feira eu aprendi a trabalhar nas planilhas do Excel usando somente o teclado e os atalhos que tinha aqui. Isso foi muito bom. Nos primeiros momentos eu achei muito ruim, achei o cara algo extremamente radical e ele estava abusando de mim por ser estagiário e coisa do tipo. Mas não, depois eu percebi que ele estava me ajudando. O meu trabalho, ele começou a ser feito em 1/3 do tempo. Mais ou menos assim, se eu demorava 15 minutos para atualizar uma planilha, com os atalhos do teclado eu conseguia fazer em 5, 7 minutos. Isso me trouxe uma produtividade muito grande. Eu trouxe isso para a vida, tá? Eu peguei esse conhecimento e levei para a vida. Não fiquei trabalhando na cervejaria Ambev de Cuiabá. Hoje eu sou arquiteto, tenho o meu escritório, faço trabalhos por fora, trabalho em um órgão público e isso me trouxe uma produtividade muito grande. Isso que eu estou dizendo é o uso de atalhos. E aí eu peguei aquele conhecimento e falei: cara, eu vou aplicar isso dentro da arquitetura e levar isso para dentro do Revit. Depois desse episódio, então, eu comecei a procurar atalhos em todos os softwares que eu uso. Inclusive, eu uso alguns atalhos dentro do próprio Google Chrome e até mesmo no Windows. Eu uso esses atalhos porque eu vou me acostumando e a gente vai ganhando uma produtividade ali. Um atalho que você deve criar para te ajudar a ter mais agilidade é o atalho do 3D do seu projeto. Eu sempre digo que o 3D é o seu melhor amigo dentro desse programa. Use e abuse dele. E nada melhor do que você ter um atalho para chegar na sua vista 3D em segundos, não é mesmo? Então vamos aprender a criar esse atalho. Dentro do programa você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui na aba de vista, dentro de vista você vai vir até onde diz interface do usuário. Clicando aqui você navega até a opção de atalhos do teclado. Clicando nos atalhos do teclado ele vai abrir uma nova janela para você. E é aqui que você pode personalizar e descobrir novos atalhos. Então, por exemplo, você vai digitar aqui na sua barra de pesquisa 3D. Quando você fizer isso, ele vai abrir aqui todas as vistas que estão relacionadas ao 3D. Você vai pegar essa primeira aqui, vista 3D padrão. Tá vendo que o meu já aparece o atalho 3D aqui, porque ele já está configurado. O seu não vai ter nada, então você vai clicar aqui embaixo, você pressionar as teclas 3D e você vai clicar em atribuir. Assim que você atribuir, ele vai aparecer aqui, onde diz os atalhos 3D. Daí é só clicar em OK e pronto. Agora, toda vez que você tiver em uma planta e você quiser visualizar o seu 3D, você vai clicar em 3D no teclado e automaticamente ele vai mostrar a sua vista 3D do seu projeto. Seja de um único elemento, seja de todo o seu template ou daquilo que você está criando. E aí imagine só quanto tempo você não vai economizar agora só de usar duas teclas e não ficar navegando com o mouse
para chegar na sua vista 3D. Muita gente não sabe ver os atalhos do programa. E em vez de ficar ali descobrindo os atalhos, ela acaba usando o mouse e clicando em cada um dos ícones. Mas eu vou te dizer, dentro do Revit, dentro da interface do programa, você pode aprender também. Afinal, tudo está explicado ali e você pode ganhar tempo só de explorar um pouquinho esse programa. E muita gente que usa o programa não sabe ver os atalhos que existem dentro desse software. E em vez de você ficar procurando na internet, saiba que você pode aprender com o próprio Revit. Ele é uma ferramenta de projeto, uma ferramenta de trabalho, mas também pode ser usado como uma ferramenta de estudo. Toda vez que você precisar saber de algum atalho, alguma função aqui no programa, basta você fazer o seguinte: você vai vir aqui dentro, você vai flutuar o mouse em cima daquele ícone que você quer. Então, por exemplo, eu vou trazer ele aqui, ó, em cima da coluna e você vai deixar ali, ó, o mouse flutuado. Ele vai carregar uma breve descrição aqui para você e você vai ver que aparece duas letrinhas dentro de um parênteses. Isso mostra para você qual é o atalho para você executar aquela função sem perder tempo. Então você consegue, a partir desse momento, estudar os atalhos que tem dentro do programa e colocar eles em prática. Então, se você não sabe algum atalho, basta flutuar o mouse e você vai descobrindo eles, ó, RT, CL e assim por diante. Então você vai explorando o programa aqui. E eu vou te dar também uma super dica em relação aos atalhos dentro do programa. E você pode dar essa sacada para projetar mais rápido. Quando você estiver dentro do programa e decidir criar um atalho, pode ser que o atalho que você esteja criando já exista, já seja algo pré-definido. E eu penso da seguinte maneira: se eu não sabia aquele atalho antes de criar ele, eu não vou saber ele depois de ter criado. Então é mais fácil eu lembrar daquele atalho que eu criei do atalho que já existia dentro do programa. Vamos colocar em prática esse conhecimento então. Vamos supor que eu queira criar um atalho para os meus pisos. Eu vou vir aqui em cima e pesquisar piso arquitetônico aqui. Vou selecionar ele, vou digitar as teclas FL de floor. Coloco aqui e vou clicar em atribuir. Quando eu faço isso, ele me diz o seguinte, que esse atalho já está sendo utilizado, já está atribuído. E que eu posso estar duplicando esse atalho e substituindo ele. Basicamente, ele está me dizendo que eu vou substituir um atalho existente por algo que eu estou criando. Mas pensa comigo, eu não sabia qual aquela função antes de eu criar aquele atalho. Então é muito mais fácil eu lembrar desse atalho agora que eu criei. Por isso, eu uso essa técnica e recomendo com que você faça isso. Faça isso, não tenha medo de criar novos atalhos, de substituir novos atalhos, porque assim você vai fixando o conhecimento, você vai criando a partir disso uma nova configuração, novos atalhos que vão te ajudar a projetar mais rápido, ter uma agilidade maior na hora de criar os seus projetos e até mesmo aumentar a sua produtividade, porque assim você vai se acostumando com aquilo que você cria dentro do programa. E outra dica que eu posso te dar é, você pode importar e exportar os seus atalhos dentro do Revit. Isso acontece porque quando você cria os seus atalhos, eles ficam salvos no computador e não no template ou no projeto. Então, se você tem 2 computadores ou trabalha em 2 lugares diferentes, saber exportar e importar as suas configurações é essencial para que você não perca tempo tendo que reconfigurar todos os atalhos todas as vezes que você for abrir os seus projetos ou for trabalhar em um novo computador. Para exportar e importar os atalhos, você vai vir aqui, ó, dentro do Revit, você vai abrir a janela de atalhos e aí você vai vir aqui na opção de importar ou exportar. Tudo isso aqui é muito fácil, tá vendo? Então basta selecionar algumas dessas
desses botões e aí você vai exportar essa configuração para usar em outro computador e quando você estiver lá, você clica em importar e você vai trazer todos esses novos atalhos para dentro do seu projeto ou do seu computador. Isso é realmente sensacional porque a gente traz a configuração, então a gente não fica preso a uma configuração que já existe no computador, que já foi feita por alguém. Basta substituir esses atalhos e pronto, você começa a ganhar agilidade ao projetar. E se você está curtindo esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar nesse joinha, ativar as notificações, porque toda vez que você clica nesse joinha, você me ajuda a compartilhar esse vídeo aqui dentro do YouTube. O YouTube entende que o vídeo é legal e que ele pode ser mostrado para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você e que querem realmente aprender a ter mais agilidade dentro desse software. Então, toda vez que você clica no joinha em um vídeo meu ou de outra pessoa, você nos ajuda a compartilhar e a crescer o canal e levar esse vídeo para outras pessoas. Outro ponto que nós devemos levar em consideração para ter mais agilidade na hora de projetar é a questão da organização. Organização dentro e fora do Revit, tá? Vamos começar então pela organização fora do programa. Quando você estiver projetando usando o Revit, eu recomendo com que você salve os seus arquivos por etapas. Então fez o projeto preliminar, salva ele, continua no projeto legal, salva ele, vai para o projeto executivo e salva esse arquivo também. Eu recomendo com que você salve as revisões dos seus projetos, mais ou menos igual você fazia no AutoCAD. Isso vai te ajudar na hora de organizar os seus arquivos, de armazenar eles e vai evitar com que você apenas tenha um arquivo na hora que você estiver trabalhando. Uma vez eu escutei a seguinte frase, que diz, quem tem 2 tem 1 e quem tem 1 tem 0. Por isso, ter mais de um arquivo pode te ajudar a não passar por perrengues de arquivos corrompidos e ajuda também a prever possíveis transtornos ali na hora de projetar. Então, antes que vocês me perguntem, sim, existe uma maneira de automatizar a criação de arquivos, a criação de revisões e de salvamento desses arquivos na nuvem, com todas as revisões e tudo mais, sem precisar ficar salvando cada um desses arquivos dentro das pastas. Mas esse é um serviço pago na Autodesk. E para você que quer economizar e não ficar perdendo tempo com arquivos perdidos ou arquivos corrompidos, essa é a melhor opção para economizar e ter uma organização capaz de aumentar a sua agilidade. E arquivos no Revit não corrompem com facilidade, mas eu não posso garantir que todo mundo aqui tem uma máquina boa ou um estabilizador que vai segurar a energia quando a energia cair em casa para você salvar os seus arquivos. Então eu prefiro prevenir do que arriscar, e é essa a dica que eu estou te dando. Já que eu estou falando de máquina, ter uma máquina boa também é uma das maneiras de ter agilidade ao projetar. Afinal, o computador é a nossa principal ferramenta de trabalho. Então, investir e atualizar a sua máquina também deve ser uma prioridade. Se você quer ter mais agilidade para colocar em prática o seu conhecimento, eu indico e recomendo com que você tenha uma boa máquina. Uma boa máquina traz processamento melhor para você, te traz agilidade e permite com que você teste um ou mais recursos dentro do Revit ao mesmo tempo. Então, se você está trabalhando com projetos pequenos, uma máquina razoável atende. A partir do momento que você começa a ganhar conhecimento e a pegar projetos maiores, pode ser que você precise de uma máquina melhor. Por isso, invista, atualize o seu computador, que isso só vai te trazer agilidade, vai fazer você passar menos raiva e, consequentemente, vai permitir com que você use mais recursos dentro do programa e consiga criar realmente projetos incríveis em muito menos tempo. Manter os seus projetos organizados dentro do programa traz também uma agilidade na hora de projetar. Para você e para quem um dia vai vir trabalhar contigo. Eu sei que organizar as vistas dentro do projeto pode até levar um tempinho, né? Mas você prefere fazer isso uma única vez e deixar tudo pronto, todos os arquivos prontos, ou você prefere perder tempo todas as vezes que você tiver que parar o seu projeto,
parar o que você está fazendo e explicar o fluxo de trabalho para quem está trabalhando contigo ou para quem está pegando aquele seu arquivo, aquele seu projeto para trabalhar os complementares ou para fazer os detalhamentos. Eu, Jefferson, prefiro fazer isso uma única vez e não perder mais tempo com isso. Deixar tudo organizado. Eu indico com que você faça isso também. E você vai ver como é simples, fácil e rápido de organizar as vistas do seu projeto. Dentro do programa, você vai ver aqui onde diz navegador de projeto. Você vai clicar com o botão direito onde diz vistas aqui, ó. Você vai clicar ali e você vai vir na organização do navegador. Clicando aqui, ó, ele vai abrir uma janela para você. E aqui você pode organizar as suas vistas. Então, se você quiser criar um novo padrão de organização, basta clicar aqui em novo, dar um nome, eu vou deixar como teste, vou clicar em OK e aqui, ó, eu posso usar um filtro para organizar esse meu navegador e posso classificar e agrupar aqui também. Então eu posso fazer pelo filtro da fase, pelo modelo dessa vista, pelo nome da minha folha, pelo nível que eu tenho, nível de detalhe e assim por diante. E o mais legal disso é que não é somente as vistas que nós conseguimos organizar. Nós conseguimos organizar as vistas, as tabelas e até mesmo as folhas. E não precisa clicar em todas não, tá? Basta clicar aqui, ó, nas vistas mesmo, com o botão direito, vir na opção de organizar o seu navegador e aqui você tem as 3 abas. Então você vai poder organizar todas as suas vistas, todas as suas folhas e todas as suas tabelas. É realmente legal. E aqui, ó, por exemplo, as tabelas, o que eu gosto muito é de trabalhar com fases. Então você tem ali, ó, tabelas que foram feitas na fase construir e demolir, tabelas que foram feitas lá na fase existente, tabelas que foram feitas na fase final, e assim você vai organizando e você não precisa ficar se perdendo ali não. Isso traz uma agilidade muito grande para nós que trabalhamos com o projeto e principalmente para quem começa a pegar projetos maiores. Um projeto pequeno às vezes não requer uma organização tão grande, mas se você não fizer isso com um projeto pequeno, você não vai fazer isso num projeto médio e muito menos num projeto grande. Então você começa a arrastar aí, ó, um vício de não organizar o seu projeto e quando você chegar lá na frente, você vai se arrepender de não ter começado antes. Assim como tem pessoas que se arrependem de não ter começado a usar o Revit antes, você vai se arrepender de não ter organizado o seu projeto. Por isso eu indico com que você faça isso e evite perder tempo quando o seu projeto já estiver grande ou quando você estiver trabalhando com outras pessoas. E se você curtiu essas dicas, se prepara porque está por vir, meu amigo. Mas antes de nós avançarmos, não esqueça de clicar aqui embaixo, deixar o seu joinha. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu te convido a se inscrever aqui. Lembra também que toda vez que você clica nesse joinha, você me ajuda a espalhar esse vídeo dentro do YouTube. E uma dica que eu posso te dar também é ativa esse sininho que tem aí do lado. Assim você consegue ser avisado todas as vezes que sai um vídeo novo aqui. Também me segue no Instagram, porque quando não sai um vídeo novo, lá no Instagram a gente está tirando dúvida e trazendo muito conhecimento. E se você demora muito tempo criando detalhamentos no seu projeto, fica comigo que eu vou te ensinar então como fazer detalhamentos no Revit sem perder tempo. Existem algumas maneiras de fazer detalhamentos, eu vou te mostrar 2 delas. E se você tiver interesse em saber como criar mais detalhamentos sem perder tempo e como isso traz agilidade ao projetar, comenta aqui embaixo para eu saber. Assim eu posso criar um vídeo somente mostrando como criar detalhamentos. Porque é uma ferramenta que existe dentro do programa e que pode ser explorada de diferentes maneiras. Para criar um detalhamento de uma vista ou de um corte, você não precisa ficar duplicando essa vista e ficar recortando essa viewport dentro do Revit. Existe um jeito muito mais fácil e rápido de fazer isso. Vou usar esse corte como exemplo. Vamos supor que a gente quer ampliar essa vista aqui. Então você vai vir em vista, dentro de vista você vai selecionar a chamada de detalhe. E aqui você vai desenhar uma chamada de detalhe bem ali, ó, próximo da região que você quer. Você vai clicar aqui e vai criar essa chamada de detalhe. Quando você faz isso, automaticamente ele já mostra para você a chamada de detalhe que foi criada aqui no navegador de projetos.
basta dar um duplo clique ali e agora você tem uma chamada de detalhe naquela região. Veja como tudo está conectado. Se eu mover essa minha chamada de detalhe para cima, automaticamente ela está sendo movida aqui. Então tenha muito cuidado na hora de movimentar ela para você não perder os detalhamentos. Então vou criar aqui, vou chegar nessa minha chamada de detalhe e lembra também sempre de aumentar o nível de detalhe que você tem, porque aqui nós mudamos a escala que estava de 1 para 25, nós somos de 1 para 12. Mas vamos supor que eu quero uma escala na 1 para 5 aqui. Aí eu vou vir aqui do lado e aumentar o nível de detalhe para fazer, sei lá, um detalhamento desse meu brise que foi colocado aqui, ó, e eu quero fazer algumas especificações. Então eu vou até diminuir aqui minha chamada de detalhe, deixar ele mais próximo aqui, e a partir desse momento eu conseguiria criar um detalhamento desse meu projeto, dessa região, sem me desdobrar. Não precisei ficar duplicando a vista. Coloquei aqui e automaticamente o Revit já filtrou ele aqui do lado para eu visualizar e poder trabalhar ele. E essa não é a única maneira de criar detalhamentos dentro do Revit. Você pode criar detalhamentos genéricos para usar em um ou mais projetos. Isso traz uma agilidade muito grande, porque você não fica perdendo tempo ali tendo que criar esses detalhamentos várias vezes, ou até mesmo tendo que ficar copiando ele de um projeto para o outro. Se você fizer os seus detalhamentos dentro do seu template, eles vão estar prontos para você usar sempre que você começar um projeto novo. E para fazer isso, você vai fazer o seguinte: dentro do projeto mesmo, você vai vir na aba onde diz Legendas. Você vai abrir as suas legendas aqui, clicar com o botão direito e criar uma nova legenda. Criando uma nova legenda, o que você faz é você ativa a opção dentro do programa para criar um desenho 2D. E aí você vai fazer o seguinte, começar a criar esses seus desenhos. Eu vou te mostrar aqui, ó, um exemplo, detalhamento da minha calçada. Deixo aqui, ó, ele pronto. Então toda vez que eu crio uma calçada como essa, eu levo esse detalhamento para dentro da minha prancha e ali ele já fica pronto. E não só isso. Eu tenho, ó, o detalhe do forro com a minha junta perimétrica, o detalhe do contrarrufo, o detalhe da casa de gás, o detalhe do chapim e assim por diante. Então eu vou criando diversos detalhamentos e assim que eu preciso de um detalhamento, eu trago ele para minha prancha e utilizo ele da forma que eu desejar. O mais legal de tudo isso é que às vezes você não vai precisar ficar criando detalhamentos não. Se você tiver uma imagem, um PDF ou um DWG, você pode trazer para dentro das legendas também. Imagina quanto tempo isso não te ajuda a economizar na hora de projetar. Poder aproveitar um DWG que você já tinha, poder aproveitar um PDF, uma imagem que você encontrou na internet. Olha aqui como é que eu fiz nesse caso. Eu queria colocar aqui um detalhamento da minha casa de gás. E eu não queria ficar desenhando tudo aquilo. Achei uma imagem na internet que mostrava todo o detalhamento e em alta resolução. O que eu fiz foi o seguinte: trouxe essa imagem para dentro aqui do meu projeto para eu usar assim que eu precisasse. E ela fica pronta aqui, ó, para mim, quando eu desejar ali, ó, usar ela em um projeto ou fazer algum detalhamento. E para fazer isso, eu fiz o seguinte: eu virei aqui, ó, em inserir. Dentro de inserir, eu adicionei aqui, ó, uma imagem. Então, da mesma forma que eu coloquei uma imagem, eu poderia ter colocado um PDF, poderia ter colocado um CAD ou até mesmo qualquer outro arquivo aqui, ó, que fosse compatível com a criação de legendas dentro do programa. E aí você evita horas e horas de trabalho, evita horas e horas de trabalhos braçais, porque você já utiliza algo que está pronto, seja uma imagem, um DWG ou até mesmo um PDF, como eu te disse. Então, pegue esse conhecimento, empacote ele e comece a aplicar hoje mesmo dentro dos seus projetos para economizar tempo e ter uma agilidade maior. E assim como eu te disse, existem mais algumas maneiras, mas se eu for mostrar todas elas aqui, eu não vou conseguir falar sobre as demais formas de agilizar a criação de projetos. Por isso, se você quer saber como criar esse tipo de detalhe de forma rápida e sem perder tempo, deixa aqui nos comentários. Quanto mais comentários, mais rápido eu faço esse vídeo e trago essa aula aqui para todos vocês. Um item-chave para te ajudar a ganhar tempo na hora de projetar e aumentar a sua agilidade é usar os modelos de vista dentro do Revit. No início, eu não sabia desse recurso e eu ficava montando as minhas configurações de vistas e anotava todas elas num papel.
como se fosse um checklist para depois eu ir replicando isso nas demais vistas. Mas pensa só, quanto tempo eu perdia fazendo isso? Sendo que existe uma forma de automatizar tudo isso e reduzir esse trabalho para segundos de trabalho. Os modelos de vistas, eles foram criados justamente para economizar o tempo na hora da gente fazer os nossos projetos e as nossas vistas. O que o modelo de vista faz é o seguinte, ele pega todas as configurações que existem em uma vista e aplica em outra com 2 ou 3 cliques. Vou te mostrar na prática como é que a gente faz isso. Nesse exemplo aqui, eu tenho duas plantas bem diferentes. Do lado esquerdo, eu tenho uma planta daquela que eu chamo estilo Archdaily e aqui do outro lado eu tenho uma planta estilo técnica, tá? São dois modelos de vistas aplicados em plantas iguais, só que mantendo representações diferentes. E vamos supor que eu quero trazer esse modelo de representação estilo Archdaily para dentro dessa planta. Como você faria isso de forma manual? Você abriria aqui, ó, a ferramenta do VG e alteraria todas as configurações. E de forma automática, como é que a gente faz isso? Você vai vir e vai criar um modelo dessa vista. No meu caso, o modelo da vista ele mostra aqui, ó, que é a planta Archdaily, beleza? Ele já está criado. E aí você vai vir nessa outra planta e vai dizer para o Revit, olha, eu quero usar a planta estilo Archdaily nesse meu desenho aqui. Então você vem aqui do lado, seleciona o estilo que você quer, planta Archdaily aqui, ó, aplica, dá um OK e olha o que ele fez. Ele pegou todas essas configurações que tinham desse lado aqui e aplicou neste outro. E se eu quisesse mudar, Jefferson, posso mudar mais de uma vez? Claro, pode. Você pode alterar de planta Archdaily para, por exemplo, executivo de layout. Aplica ali e o programa muda novamente. Ah, eu quero executivo de instalações. Seleciona, ó, e ele muda aqui também. Então você vai mudando os estilos e as categorias para aquele seu desenho, para não ficar perdendo muito tempo na hora de melhorar os seus desenhos e de replicar todas as configurações que você fez uma única vez. Faça isso uma vez. Salve essas configurações e aplique e replique em quantos projetos você quiser. Imagina quantas horas de trabalho você não vai economizar só de fazer essas configurações uma única vez e aplicar em quantos projetos você quiser. E se você quer criar os seus modelos de vistas sem perder tempo e conseguir aplicar ele em todos os seus desenhos, eu vou te mostrar como fazer isso. Primeiro ponto que a gente vai fazer é o seguinte, você vai entrar aqui na sua vista, você vai ter provavelmente nenhum modelo de vista aplicado e você vai utilizar o VG, o atalho VG, para criar o seu modelo de vista. Aqui dentro mesmo, você vai testando e fazendo várias configurações, como por exemplo, as minhas paredes aqui, ó, elas estão na cor preta, mas vamos supor que eu quisesse, sei lá, umas paredes numa cor bem diferente, vou colocar aqui em um tom de azul escuro aqui, ó, para visualizar. Vou clicar em OK, OK novamente, aplico e ó, agora eu tenho aqui algo bem diferente do que eu tinha. Então você vai fazendo todas essas configurações no VG. Quando tiver pronta essas configurações, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, vai clicar com o botão direito em cima daquela planta e vai criar um novo modelo dessa vista. E aí você vai nomear, eu vou colocar como paredes. Clico aqui e criei esse modelo de vista. Ó, ele acabou de me mostrar que foi criado. Clico em OK novamente e ele está criado aqui para eu utilizar. Quando eu quiser usar aqui, basta eu selecionar essa minha planta, vir aqui do lado onde diz modelo de vista e procurar aquele que eu criei. Paredes azuis, aplico, dou um OK e ele vai fazer essas alterações aqui para mim. Mas e se eu quiser mudar esse modelo de vista, Jefferson? Eu vou perder ele aqui? Não, você vai vir aqui, ó, dentro da aba Vista, você tem então os modelos de vista. Você vai clicar aqui nele e vai gerenciar esses seus modelos. Vai clicando aqui, ó, ele vai abrir isso e aqui você pode fazer diversas alterações. Então, quando você abre aqui ó, o seu modelo de vista, você pode selecionar ele, por exemplo, e mudar qual a escala daquele desenho, qual o modelo da sobreposição, se você quer que ele fique orientado à faixa de vista. E aqui você tem todos os controles em cima desse seu modelo de vista. Isso é realmente sensacional, porque você não fica preso àquilo que você criou.
Se você precisa fazer uma pequena alteração ou mudar algo, tudo está aqui, ó, dentro do modelo de vista e você pode acessar todas as propriedades dessa vista, inclusive o próprio VG. Você vai vir aqui, ó, clicar em modelo de sobreposição, ele vai abrir o VG e aqui você pode alterar tudo aquilo de novo, inclusive as cores das paredes. Aqui ficaram azuis, eu vou mudar ela para um azul um pouco mais claro aqui, ó. Vou deixar esse daqui, clico em OK. OK novamente, aplico, clico em OK, e aí ele já vai mudar para mim aqui do lado, tá vendo? Porque a planta que ele mantém aqui, o estilo de vista é aquele que eu coloquei, paredes azuis, OK, ó, e ele já muda aqui a visualização pra gente. Então é muito rápido criar esse tipo de modelo e aplicar em mais de um desenho dentro dos seus projetos. E aqui vai uma dica de quais modelos de vistas você tem que ter para ter mais agilidade ao projetar e evitar ficar perdendo tempo na hora de configurar as suas plantas baixas e as suas vistas. Primeiro de tudo, tenha modelos de vistas técnicos. Você sempre vai usar ele quando for preparar o seu projeto para uma aprovação, para enviar para a obra ou até mesmo para tirar algum orçamento em alguma loja. Então eles realmente ajudam muito. E a segunda dica que eu tenho para te dar é tenha modelos de vistas artísticos. Eles ajudam na hora de explicar esse projeto para um cliente e eles podem também substituir os renderings realistas se você quiser deixar aquele seu projeto com uma vista mais artística. Eu indico que você já deixe eles prontos dentro do seu template. Uma dica que eu te dou é essa daqui, ó. Você pode criar modelos de vistas para plantas baixas, cortes e vistas e até mesmo para os seus 3D. Nesse caso aqui, ó, eu tenho aplicado um modelo de vista nessa minha residência que eu fiz aqui uma colagem entre eles para mostrar como que seria a questão da planta com o meu 3D. E realmente fica sensacional poder criar tudo isso dentro do Revit sem precisar ficar migrando para outros softwares e aí ficar perdendo muito tempo. Lembre-se de uma coisa, de verificar o nível de detalhe e a escala de cada um desses modelos de vista. Então, quando você tem um modelo de vista aplicado, como é o caso aqui, ó, da minha planta técnica, vale lembrar que você pode clicar nele aqui embaixo e tirar a opção da escala da vista. Então você pode aplicar esse modelo em mais de uma planta com escalas diferentes, tá? Então eu sempre deixo aqui, ó, a escala de vista não inclusa e também às vezes eu tiro aqui, ó, o nível de detalhe. Assim eu consigo ter diversas escalas e níveis de detalhes aplicados em um mesmo modelo de vista. Isso evita com que a gente fique criando 2 ou 3 modelos de vistas iguais somente porque mudou a escala ou o nível de detalhe. E por último e não menos essencial para a gente finalizar essa aula, tenha uma base configurada para criar os seus projetos. Eu demorei para criar a minha e costumo dizer que ela ainda não está pronta e nem ficará, porque sempre existe algo para melhorar na nossa base de projetos, no nosso template. O template que eu entrego para os meus alunos dentro do DSP é o resultado do trabalho acumulado que eu venho executando desde 2014. Por usar o Revit para criar os meus projetos e por trabalhar com ele diariamente, eu sempre encontro algo a ser melhorado, uma família a ser criada. Por isso eu digo, se você quer ter agilidade ao projetar, ter uma base de projetos configurada é tão necessário quanto saber usar o programa do jeito certo para criar os seus projetos. Recomendo que você deixe então no seu template itens como paredes, esquadrias, tabelas e itens de anotação pré-configurados. De preferência, deixe tudo aquilo que você usa com mais frequência já pronto dentro do seu template. Uma dica também é deixar um showroom no template para você visualizar tudo que tem ali dentro. Isso evita com que você fique perdendo tempo procurando as famílias e procurando se aquilo que você quer realmente já está dentro do template ou não. Vou te mostrar aqui, ó, na prática como isso funciona. Esse é o showroom do template DSP
4.1. Esse daqui, por exemplo, é o showroom que nós temos dentro do template do DSP. Você vai ver que nós temos desde a parte de vegetação, passando por guarda-corpos, até mesmo a parte de marcenaria e marmoraria. Todos os elementos aqui são editáveis e isso foi pensado para trazer uma agilidade na hora de projetar. Uma base que fosse configurada com os elementos capazes de encurtar o tempo na hora de projetar. Então, como eu te disse, deixe portas, esquadrias, paredes, telhados, aquilo que você mais usa pronto dentro do seu template. E não só isso, tá? Aplique também as anotações que você mais usa, despenda um tempo criando isso para você realmente deixar essas anotações prontas e não somente as anotações que a gente usa para fazer o projeto. Não esqueça também das tabelas que você pode criar para extrair quantitativos e as informações que forem necessárias e as legendas também para você poder acessar e usar quando for necessário. Isso aqui, ó, traz uma agilidade muito grande porque você já começa a trabalhar com algo que realmente já está pronto e que foi desenvolvido para economizar tempo. Então o template ele é muito importante para você que quer criar projetos na metade do tempo, para você que quer começar já com os dois pés na frente. E aí me conta também se você acha que seria legal ter uma aula aqui falando somente de templates, né? Quais elementos ter o template, quais elementos ajudam a economizar mais tempo, menos tempo, o que criar, o que não criar, quais elementos de anotação, enfim, tem muita coisa. O universo dentro desse software ele é realmente muito grande e é por isso que a gente consegue economizar tanto tempo projetando com essa ferramenta. Por isso que é muito importante o seu comentário aqui embaixo para eu saber o seu feedback. E para finalizar essa aula, vai uma última dica aqui para você realmente ter mais agilidade quando você já estiver abrindo o programa. Você pode deixar o seu template pronto nos atalhos para só clicar nele e já iniciar o projeto novo. Eu faço isso para mim e essa é uma das funções mais legais que a gente encontra ali, ó, na tela inicial. Evita com que a gente fique perdendo tempo procurando o template nas pastas do computador. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: você vai perder tempo uma única vez e vai deixar isso pronto para usar quantas vezes você quiser. Então você vai fazer o seguinte: na aba inicial do programa, você vai clicar aqui, ó, do lado do R e você vai abrir essa janela aqui. Abrindo essa janela, você vai vir em arquivo, dentro de arquivo você vai abrir as opções. Dentro das opções, você vai vir aqui, ó, onde diz locais de arquivos. Clicando nos locais de arquivos, você vai clicar nesse mais aqui. Clicando nesse mais, você vai explorar aqui, ó, dentro do seu computador, todos os seus arquivos até chegar lá no seu template. Quando você encontrar o caminho, o seu template vai entrar aqui. Aí você vai fazer o seguinte, você vai trazer ele aqui para cima usando as flechas de subir ou descer. Nesse meu caso, eu já deixei pronto, ó, o template DSP 4.1 para eu utilizar. Quando eu fiz isso, eu dou um OK aqui, vou voltar na minha aba inicial e agora eu posso já usar o meu template que ficou nos atalhos. Então eu venho aqui, ó, clico em novo projeto, seleciono aqui e ele já me mostra o meu template. E isso evita, como eu disse, com que eu fique clicando na aba procurar e navegando todas as vezes dentro do programa para iniciar um projeto novo. Eu faço isso, eu configuro isso e eu recomendo realmente que você faça isso para economizar tempo e que você não fique mais ali se perdendo tempo e se perdendo dentro das abas do computador. E assim nós finalizamos mais essa super aula. Espero de verdade que você tenha aprendido aqui nesse vídeo como ter mais agilidade ao projetar. Não deixe de me seguir lá no Instagram, não deixe também de se inscrever aqui nesse canal, ativar as notificações e também de deixar o seu joinha para me ajudar a espalhar esse vídeo dentro do YouTube. A gente se vê no próximo vídeo e enquanto isso a gente se encontra lá no Instagram. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau e a gente se vê.